Você conhece a lente Freeform? Mas como explicar para o seu cliente sobre lente Freeform? Como explicar para o seu cliente qual é a diferença de uma lente Freeform? Tudo isso e muito mais agora nesse vídeo. Bom, se você ainda não me conhece, me chamo Leandro Fritzen, sou especialista em ótica e em vendas dentro do ramo ótico. Já trabalho nessa área há mais de 20 anos e agora estou aqui pelo YouTube trazendo muita informação, muito conteúdo para poder te ajudar. E se esse assunto de ótica ele é relevante para você, se você está começando a estudar o ramo ótico, querendo aperfeiçoar os seus conhecimentos, eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, porque assim que eu trouxer vídeos novos, você vai ser notificado e vai poder vir aqui então acompanhar tudo que eu estou trazendo de novidade para poder te ajudar. E também quero te convidar para participar do meu treinamento gratuito. Esse treinamento é a introdução, o passo a passo inicial para o ramo ótico. Você está começando com aquelas dificuldades normais para quem está começando no ramo ótico, é fundamental que você assista esse treinamento. O link ele está aqui na descrição. É só você clicar, é gratuito, preenche os seus dados e eu vou estar te mandando essas aulas então para que você possa assistir e começar a dar esse passo a passo inicial para o ramo ótico. E agora sim, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do nosso vídeo. A tecnologia de lente freeform é um avanço gigantesco dentro do ramo ótico e principalmente dentro das lentes oftálmicas. E principalmente, ainda mais, dentro das lentes multifocais. Mas por que dentro das lentes multifocais? As lentes multifocais, elas costumam trazer muito mais problemas, como, por exemplo, a adaptação. Sabemos de todas as dificuldades que são essa adaptação para as lentes multifocais. Se fala tanto em campo de visão, em personalização e tudo mais. E principalmente quando o cliente está entrando dentro dessa fase do multifocal, sabemos que isso é terrível para ele se adaptar. São N configurações, são N modelos, e tudo isso é muito dificultoso para nós explicarmos e principalmente para o seu cliente entender sobre tudo isso, sobre as lentes freeform. Agora eu te pergunto, se é difícil da gente entender, imagina o seu cliente. Como é que você vai fazer ele entender tudo isso? Trazer essas personalizações, tecnologias? Como que você vai ensinar para o seu cliente tudo isso? E quando a gente fala principalmente nessa questão de adaptação, que é o principal ponto quando a gente fala de lentes multifocais, por que acontecia muito isso? Porque antigamente, principalmente, antigamente, as lentes multifocais elas não tinham essa variação de campos de visão, eram desenhos muito similares. O tal do desenho duro, que era aqueles corredores mais estreitos, eram mudanças muito bruscas do longe para o perto, tudo isso trazia muita dificuldade de adaptação para o seu cliente. Quando essa tecnologia freeform ela chega então para essas lentes oftálmicas, uma coisa gigantesca começa a mudar na performance dessas lentes. Essas lentes elas começam a trazer muito mais tecnologia, porque esses desenhos eles não passam a ser mais aqueles desenhos tão fechados. Existem possibilidades hoje de a gente conseguir trabalhar em cima desses desenhos e aperfeiçoar esse campo de visão, trazendo mudanças do longe para o perto muito mais suaves, trazendo movimentos horizontais de olhos muito mais confortáveis, tudo isso graças a essa tecnologia freeform. E é exatamente sobre essas tecnologias que estamos falando que você precisa dominar para conseguir explicar isso para o teu cliente. O que começa a mudar nas lentes dele para que você consiga passar essa confiança para o seu cliente? E quando a gente fala de tecnologias, é como que esses desenhos, esse campo de visão ele é aperfeiçoado. E cada laboratório, cada marca vai ter então a sua tecnologia. E claro, eu não consigo te falar aqui de todos os laboratórios de todas as marcas, e não conheço de todos os laboratórios de todas as marcas aí que estão por todo o nosso país, né? Mas assim, eu vou te trazer um conceito geral aqui que vai te ajudar aí basicamente em todas as suas lentes. Quais são essas tecnologias e o que elas fazem pela sua lente e que você consiga explicar isso para o seu cliente. A primeira tecnologia que é super importante que falemos aqui é que todos esses desenhos, esse campo de visão, eles passam a ser criados agora conforme a receita do seu cliente. E o que significa isso, Fritz? Ser construído conforme a receita do cliente. Imagina que o seu cliente ele tem uma miopia, ou ele tem uma hipermetropia, ou ele tem um astigmatismo mais alto. Isso tudo dificulta para ele poder se adaptar. Agora imagina se o seu software de cálculo ele consegue criar uma performance para cada uma dessas dificuldades. Olha que interessante, isso antes não era possível. Agora então passa a ser possível com essa tecnologia freeform. Então, quando falamos que são desenhos feitos conforme a prescrição, conforme a receita, esse campo de visão hoje ele passa a ser totalmente otimizado para a necessidade do seu cliente. Dependendo da dioptria que está na receita dele, a chamada ametropia, os softwares de cálculo, então, eles atuam construindo esse campo de visão. Esse é o conceito de uma lente freeform, construir essas lentes, e elas são construídas com uma premissa com base de receita do seu cliente, priorizando mais o longe, priorizando mais o perto,
um corredor mais suave. Tudo isso dependendo da sua receita ou da receita do seu cliente. Isso é incrível, porque antigamente não era possível. Isso por si só, hoje, já vai trazer muito mais facilidade de adaptação para o seu cliente. Então, um primeiro argumento que você vai utilizar é que são desenhos melhores otimizados. Nós vamos considerar as principais necessidades dele para que nós conseguimos fazer essa lente. E ao conseguir fazer essa lente, nós vamos trazer muito mais probabilidade de adaptação, porque essas lentes foram feitas mais pela necessidade do seu cliente que vai estar prescrito nessa receita. Um outro ponto muito interessante sobre lentes freeform também, falando tecnicamente agora um pouquinho, é sobre o chamado equilíbrio prismático. O que significa isso? Em lentes multifocais, principalmente, quando nós temos dioptrias diferentes de um olho para o outro, é normal que exista esse desequilíbrio prismático. Isso acontece devido, obviamente, a essas dioptrias. E quanto mais alta essa dioptria, mais acentuado é esse efeito prismático. Isso pode trazer uma sensação de corredores mais estreitos, de distorções mais acentuadas na periferia da lente, tudo isso ocasionado pela dioptria do seu cliente. Por outro lado, trazendo uma linguagem mais simples para que você entenda, quanto mais alta a dioptria do seu cliente, teoricamente mais dificuldade ele vai ter para se adaptar. Porém, os softwares hoje de cálculo, eles conseguem priorizar isso também, para que quando o teu cliente ele tem uma dioptria muito mais alta, ele não passe por essas dificuldades de adaptação. Ele consiga então se adaptar muito mais facilmente, porque elas são projetadas para isso, muito parecida com o primeiro exemplo que eu te trouxe aqui, mas agora considerando dioptrias principalmente mais altas. E esse desequilíbrio prismático, ele com certeza absoluta, ele traz um desconforto para o seu cliente. Agora, se o seu software de cálculo ele consegue trabalhar em cima disso, com certeza absoluta as lentes vão ser de transições muito mais suaves e de movimentos periféricos dos olhos muito mais tranquilos também. Isso é super indicado e você deve comentar quando a dioptria do seu cliente for uma dioptria mais alta. Quanto mais alto, Fritzen? Acima de 3, 4 já é um argumento muito plausível para o seu cliente, porque são realmente essas dioptrias que já começam a trazer um pouquinho mais de dificuldade de adaptação para o seu cliente. Um outro detalhe também muito importante que se fala dentro dessa questão do freeform é o equilíbrio binocular. Se eu te fizesse uma rápida pergunta agora, de cada 10 receitas que você atende no seu dia a dia, quantas têm a dioptria exatamente igual para o olho direito e para o olho esquerdo? É difícil, não é? E sim, é difícil. A maioria tem graus diferentes, dioptrias diferentes. Isso quer dizer o quê? Ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade de adaptação. Agora imagina o seu software de cálculo conseguindo trazer esse equilíbrio binocular, fazendo os corredores progressivos totalmente otimizados, independente de prescrição. Ou seja, transições totalmente alinhadas para os dois olhos ao mesmo tempo, independente de prescrição. Então isso praticamente tira aquela sensação de flutuação, aquela sensação de buracos, de rampa, tudo isso passa a ser mais confortável agora para o seu cliente de acordo com essa tecnologia que está dentro da lente freeform. E claro, existem muito mais tecnologias, muito mais caminhos que a gente pode estar falando sobre essas lentes freeform. Eu te trouxe aqui geralmente as mais comentadas, as mais executadas dentro dos softwares de cálculo, que já vai te dar um direcionamento, já vai te ajudar como que você vai conseguir explicar isso tudo para o seu cliente. E é interessante você ver com o seu laboratório se isso existe dentro dos seus produtos também. Caso não exista, aí eles vão te passar o que tem dentro da sua lente para que você consiga traduzir isso então para o seu cliente. Mas de uma maneira geral, como eu te falei aqui, isso acaba estando dentro dos softwares de cálculo e você precisa entender quais são as performances de lente que você tem e se elas estão incorporadas dentro dessas suas lentes. Quer dizer que é tudo igual? Não, não é tudo igual. Existem performances diferentes. Obviamente, uma lente que é chamada lente de entrada, que é a lente mais baratinha, não vai ter tudo isso que eu te falei. Então, cada uma delas vai ter alguma característica especial. Uma vez você entendendo essas tecnologias que eu te trouxe aqui e também talvez com que o laboratório venha te trazer, qual que é o grande segredo para a gente conseguir passar isso para o nosso cliente? Nós precisamos fazer uma analogia, considerando todas essas tecnologias que eu te falei aqui, tecnicamente, nós precisamos traduzir isso para a realidade do cliente. Porque essas palavras difíceis, elas encantam sim, mas não é isso que vai vender, na maioria das vezes. Nós precisamos transformar isso em benefícios para o seu cliente. E nós podemos utilizar de uma analogia como se nós fôssemos comprar uma roupa, por exemplo. Essa roupa ela vai estar na vitrine, pronta, eu vou colocar ela e vai ficar bom, vai ficar apertado, vai ficar grande, enfim. Dá para fazer alguns ajustes em cima disso, mas vai precisar ser ajustado. Agora imagine uma roupa sobre medida. É exatamente isso que essas lentes estão fazendo. São lentes mais sobre medidas. E quando eu falo medidas, não DNP e altura, né? Eu falo essas medidas em relação à necessidade do cliente. As dioptrias, posicionamentos, tamanhos de armação, tudo isso é fundamental para que a gente possa construir essas lentes. E quando a gente coloca todas essas informações para os softwares de cálculo, obviamente a construção de uma lente, de um campo de visão, ela fica muito mais próxima
da real necessidade do cliente. É levado às necessidades, às ametropias. Alguns softwares de cálculo eles consideram até uma melhor otimização para perto, uma melhor otimização para longe. Cada um deles vai trazer uma performance diferente. E é exatamente isso que você tem que mostrar para o seu cliente. Você precisa mostrar para ele que a sua lente, você está construindo ela sobre medida e que ela está sendo adequada à maior necessidade do seu cliente, seja para longe, seja para perto, seja para uma transição mais suave. E obviamente, para que você consiga entender tudo isso e também falar tudo isso, você precisa entender quando é mais para longe, quando é mais para perto, quando precisa ser uma transição muito mais suave. Você precisa conhecer essa interpretação de receita para que você não fale alguma coisa que não esteja muito coerente para o seu cliente. Outro detalhe também que você vai poder trabalhar com o seu cliente é a performance em relação às curvaturas do seu cliente. Hoje nós sabemos que a indústria de armação, ela mudou bastante. Hoje as armações são muito mais modernas, elas possuem características especiais também. E as lentes, em algum momento, não costumam acompanhar tudo isso, na é verdade. Um benefício também de uma lente freeform, claro que voltando um pouquinho atrás aqui, mas só falando que você precisa saber se a sua lente faz isso lá junto com o seu laboratório. Se ele tem essas características dentro do software de cálculo também. E eu me refiro agora a curvaturas. Hoje nós podemos também otimizar as curvaturas da nossa lente, podendo ser uma armação solar, podendo ser uma armação receituária com um pouquinho mais de curvatura. Tudo isso é otimizado para que seja mais confortável ainda essa adaptação do cliente, melhorando a distância vértice e posicionamento também dessas lentes para os olhos do seu cliente. E com tudo isso, melhor distância vértice, o que nós estamos falando? De campos muito mais amplos, movimentos muito mais naturais de olhos, tanto em vertical quanto em horizontal, tudo isso acaba sendo muito mais natural para o seu cliente. Ele não precisa ficar procurando tanto esses focos. E é tudo isso que você vai explicar para o seu cliente. Uma lente muito mais confortável para ele utilizar no seu dia a dia, já que ele vai ter que ficar com esse óculos agora boa parte ou praticamente o dia inteiro no seu rosto. E se você compreendeu todas essas tecnologias que eu te falei aqui, mais o aperfeiçoamento que você pode buscar com o seu laboratório sobre essas tecnologias que estão dentro da sua lente, você nada mais e nada menos faz que traduzir esses benefícios para o dia a dia do seu cliente. Esse é o principal segredo de vendas dentro de uma lente freeform. Traduzir os benefícios para a realidade do seu cliente. Conhecer as tecnologias é fundamental. Agora, traduzir isso para o dia a dia do seu cliente, isso é primordial. Você não pode deixar de fazer isso, porque senão você não vai conseguir fazer uma boa venda de óculos. Quanta coisa para se falar sobre lente freeform, não é verdade? E se você chegou até aqui, realmente você é diferenciado dos demais. E, continuando com aquele nosso combinado de sempre, escreve para mim aqui no comentário agora aquela palavrinha mágica. Eu entendi. Assim, quem chegar aqui no vídeo vai ler essa escrita sua, não vai entender muito bem porque é um combinado meu e seu. E eu vou ter o maior prazer e o maior carinho de estar respondendo todo o seu comentário que você deixar ali para mim. Então escreve eu entendi e eu vou deixar um comentário bem bacana também em cima do seu. E por último, mas não menos importante, deixa o seu gostei nesse vídeo. Isso me ajuda muito a entender que esse assunto é relevante para você e me mostra também os direcionamentos para a produção de novos conteúdos. Estou deixando aqui do meu lado vídeos complementares a esse daqui. A sequência sobre lentes freeform e interpretação de receita vai te ajudar bastante a você ter ainda mais argumentos para oferecer lentes para o seu cliente. Então escolhe um dos dois que você está precisando já de imediato, assiste ele também que com certeza absoluta você vai se tornar ainda mais expert no assunto de ótica. Um grande abraço, aproveite seu dia e até mais.